Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender a resolver inequações modulares. Começando aqui com um exemplo bem simples, tá bom? Módulo de x menor do que 2. Represente isso aqui num intervalo. Olha só, olha aqui para o intervalo. Aqui você tem o zero. Quando que o módulo de x é igual a 2? Bom, o primeiro caso é quando o próprio x é igual a 2, ou então quando x é igual a menos 2. A gente quer que o módulo de x seja menor do que 2. Olha só, para todo mundo que estiver aqui entre o 0 e o 2, o módulo de x é menor do que 2. Por quê? Porque o número aqui é sempre menor do que 2. Para todo mundo que estiver aqui ó, entre o 0 e o menos 2, também, né? Também, bolinha aberta aqui no 2, para quem já viu as aulas de equação. Também, por quê? Porque aqui esse número vale, por exemplo, menos 1. O módulo dele, que é a parte positiva, é menor do que 2, né? Então, resolver essa equação significa o quê? Dizer que o x está entre menos 2 e 2. E se, por outro lado, eu quisesse módulo de x maior do que 2? Maior ou igual? Bom, todo mundo que está à direita do 2, incluindo o 2, é maior ou igual a 2. Tem módulo maior ou igual a 2, né? Por questões óbvias, olha só, pensa um número aqui à direita, 3, por exemplo, o módulo dele é maior do que o módulo de 2. Se você observar que à esquerda do 2 tem menos 3, menos 4, enfim, todos os números menores que menos 2 e, portanto, com módulo maior, com parte positiva, né, que é o módulo, com a parte positiva maior do que 2, esses números aqui também servem. Então, tem duas situações. A primeira é quando x é maior ou igual a 2, ou quando x é menor ou igual a menos 2. Tá bom? Vamos usar esse exemplo aqui como analogia para resolver os próximos exercícios. Complicar um pouquinho. Ó. Módulo de x mais 1, módulo de x mais 1, menor do que 3. Esse é o primeiro exemplo que a gente vai resolver. Quando isso acontece? Quando x mais 1 estiver entre menos 3 e 3. Por analogia, né? Se o módulo de x menor que 2 é quando tudo que estiver aqui dentro do módulo estiver entre menos 2 e 2, no segundo exemplo a mesma coisa. Quando tudo que estiver aqui dentro do módulo for maior do que menos 3, né? Aí eu já vou separar aqui e escrever assim. X mais 1 maior do que menos 3, ou quando x mais 1 for menor do que 3. Duas inequações que eu já aprendi a resolver em outras aulas. Passo 1 para lá, ele vai trocar de sinal, né? Então x maior do que menos 3 mais 1. Aliás, trocou de sinal, né? Se trocou de sinal é menos 3 menos 1. Então x maior do que menos 4. E nesse caso aqui, ó, x menor do que 3 menos 1, ou seja, x menor do que 2. Então aqui o x está, o menos 4 é menor do que x e o x é menor do que 2. Tá bom? Esse é um jeito de resolver. Tá joia? Vamos pegar e fazer um exemplo aqui, um exemplo 3, para a gente terminar. Quando eu quero que o módulo de 3 menos menos x, quero que o módulo de 3 menos x seja maior do que 1. Módulo de 3 menos x maior do que 1. Então tem dois cenários, olha só. O primeiro cenário, 3 menos x tem que ser menor do que menos 1, né? Tudo que está aqui dentro do módulo, tudo que está aqui dentro do módulo, a parte positiva disso tem que ser menor do que menos 1, ou 3 menos x tem que ser maior do que 1. Tá certo? Usando o mesmo raciocínio aqui do intervalo, só que no lugar do menos 2 e do 2, a gente tem menos 1 e 1. Então,
resolvendo isso. Menos x menor do que menos 1, menos 3, né? Passou para lá. Menos x menor do que menos 4. Né? Multiplica tudo aqui por menos 1, o que acontece com o sinal? Ele inverte também, né? Então vai ficar x maior do que 4. E o segundo caso é menos x maior do que 1 menos 3. Então, menos x maior do que menos 2, portanto, x menor do que 2. Vamos escrever isso aqui, ó. X é menor do que 2 e x é maior do que 4. Vou representar isso no intervalo. Pega aqui o 2 e aqui o 4. X menor do que 2, está para cá. X maior do que 4, está para cá. Está representada a solução do nosso exercício. Uma dessas duas opções satisfaz o nosso exercício. Um abraço e até a próxima aula.